Intergeracionalidade. É sobre isso que vamos conversar hoje. O termo intergeracionalidade diz respeito a interações de grupos de pessoas com diferentes idades e em diferentes fases da vida, seja no lar, no trabalho ou na sociedade. Segundo o site vigilantesdamemoria.com.br, a importância da intergeracionalidade na saúde do idoso, essa interação, ela propicia a quebra do preconceito com o processo do envelhecimento, a troca de experiência dos mais maduros com os mais jovens, o fortalecimento de laços afetivos e a transferência de cultura e valores, favorecendo assim a tentativa da construção de uma sociedade mais respeitosa e tolerante. Em tempos não muito distantes, essa prática era corriqueira nas rodas familiares, né? Juntavam-se ali pais, avós, filhos, netos e até os bisnetos, naquela roda de conversa, onde os mais idosos eram ouvidos, falando de suas experiências, de seus momentos, como uma preparação para os jovens do futuro. Hoje, isso acontece esporadicamente, quando falta energia, por exemplo, energia elétrica, e aí todos se reúnem no mesmo ambiente, naturalmente, dali se forma uma conversa e a interação acontece. Com o advento da tecnologia, o que aconteceu foi esse afastamento da família, mesmo do lar. Cada um na sua tela, com seus interesses, com seus grupos. Muitas vezes, grupos de pessoas desconhecidas, desconhecedores da história de cada um dos que ali fazem parte, né? Mas que opinam, orientam, e muitas vezes são seguidos cegamente. E aqueles que fizeram parte de suas histórias, com interesses afetivos verdadeiros, são deixados à margem, tidos como pessoas superadas, capazes de contribuírem com o momento atual, porque já envelheceram. Daí é importante esses momentos de troca, onde as conversas sobre as experiências e dificuldades enfrentadas pelos idosos podem fortalecer a convivência familiar, fazendo compreender o papel daqueles que por muito tempo foram ou continuam sendo responsáveis pelo bem-estar e pela segurança da família. Porque muitos desses idosos hoje é que respondem financeiramente pela família. E isso pode trazer um outro olhar sobre a figura do idoso, desvalorizada por desconhecer o seu passado, né? Desconhecer suas histórias. E muitas dessas narrativas trazem grandes ensinamentos. Também a intergeracionalidade é importante em casos em que o idoso necessite de cuidados. Convidar os mais jovens a fazerem parte dessa corrente que se forma em seu entorno. De forma a também auxiliar nas questões que pesam sobre a família, o que diz respeito aos cuidados, dividindo a responsabilidade com os demais, nas situações em que seja chamado a contribuir. Isso pode despertar no jovem, no adulto, a consciência do autocuidado. Convivendo com aquela situação, nós vamos ter realmente uma ideia da realidade, do que acontece conosco na velhice, da importância do cuidado, de se preparar bem para que a gente não chegue ao estado da velhice com deficiências, com adoecimentos. Tudo muito importante ser cuidado antes, como nós já falamos em outros momentos. Então, nesse ambiente formado por diferentes gerações, o aprendizado se amplia com as discussões que surgem em níveis diversos, e onde todos opinam, aprendem e criam uma postura de respeito e solidariedade para com aqueles que passaram a ser vistos como seus antecessores, cumpridores de sua jornada, merecedores do seu carinho e da atenção daqueles que formam seu núcleo familiar. Porque muitas vezes o jovem olha e vê apenas é um velho.
E qual a história dessa pessoa? Como foi importante? O que ele não realizou para que aquele núcleo hoje estivesse amparado, fortalecido daquela forma, né? Então, é necessário conhecer os nossos antecessores para a gente saber o quanto foram importantes. E o mesmo se aplica ao ambiente social em que a pessoa idosa se encontre. Embora seja na família que tudo começa, né? Que se amplia e que se irradia para a sociedade como um todo. Porque se a família não tiver esse hábito, se a família não tiver esse respeito, como que ela vai levar isso para a sociedade? E uma vez tudo isso trabalhado, na intimidade do lar, esse ser, com certeza, vai se colocar em sociedade com aquilo que aprendeu em família. E nós precisamos nos apropriar dessa cultura intergeracional, urgentemente. Isso se a gente não quiser ficar à margem dos benefícios que ela oferece. Porque o envelhecimento populacional já é uma realidade. Nós estamos ou estaremos inseridos nesse processo breve. Então, seja nos ambientes familiares, religiosos, nos grupos sociais, é importante que essa interação aconteça, promovendo esse convívio entre gerações, aproximando ao invés de afastar os idosos. Porque quando a gente coloca grupos de idosos, grupos de jovens, a gente está afastando. E de vez em quando, nesses eventos, nesses momentos, aproximar, que haja essa intergeracionalidade, onde todos estão ali juntos, promover esses eventos para que eles possam se perceber como elos de uma mesma corrente. Isso é muito importante. Então, para quem já vivencia essa cultura e sabe de seus benefícios, para quem já trabalha isso com muita naturalidade no lar, aonde quer que esteja, ótimo, tire o máximo de proveito de tudo isso. Agora, para quem ainda não iniciou esse processo, que tal marcar uma reunião em família? Marcar um dia, vamos lá, todos juntos, hoje nós vamos conversar. E começar dando vez ao idoso, à pessoa mais velha. Faça perguntas, queira saber. Tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir. Deixe o idoso falar. Pergunte sobre o seu passado, ouça suas histórias. E permita a livre manifestação, principalmente dos mais jovens, porque muitos deles vão se manifestar. E a partir dessa manifestação, começa aí essa experiência inicial, essa troca de conversas, aonde se esclarece o ponto de vista de um ou de outro. E com isso, vamos traçando aí caminhos para uma compreensão maior acerca desse momento que se avizinha de todos nós, que é a velhice. Como diz a música O Sal da Terra, de Beto Guedes, tempo, quero viver mais de 200 anos. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. Porque a felicidade mora ao lado. E quem não é tolo pode ver.